Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Bento. Hoje eu sou vigia de um pátio de armazém em Anápolis. Eu gosto do barulho dos caminhões na BR. Eu gosto do cheiro de diesel e poeira. O que eu não gosto é de silêncio. E eu não chego perto de fazenda. Eu não era assim. Eu nasci na roça, criado na enxada. Em 2019, eu estava apertado, a mulher doente, e me apareceu um serviço que parecia caído do céu. Caseiro na fazenda Água Doce. O nome era uma mentira. Era uma fazenda de gado de corte, no norte de Goiás, num lugar que o Judas perdeu as botas. O dono, um doutor de Brasília, só aparecia uma vez por mês. O resto do tempo era eu. 120 cabeças de gado e um silêncio que pesava. O caseiro antigo, o Zé, saiu às pressas. O doutor me disse que ele tinha problema de família. Quando cheguei lá, a casa do colono estava estranha. O Zé tinha deixado o prato de comida comido pela metade na mesa. O feijão estava duro, mofado. A bota de borracha dele estava no batente. Ninguém que sai por problema de família deixa a bota e a comida na mesa. Mas eu precisava do dinheiro. A primeira semana foi só trabalho. Gado no pasto, cerca para emendar. A casa-sede era antiga, imponente, mas o doutor mantinha trancada. Eu dormia na casa de colono, a uns 100 metros dela. O primeiro sinal veio dos cachorros. Eu tinha 2 vira-latas, o Piloto e a Fumaça. Corajosos, matavam cobra, encaravam o gado. Na terceira noite, eles começaram a chorar. Um choro fino, de dar dó. E eles não queriam ficar no quintal. Eles arranhavam a minha porta, desesperados. Eu deixei os 2 dormirem dentro de casa, debaixo da minha cama. Eles passaram a noite tremendo. É onça, pensei, mas não era. Na noite seguinte, eu estava fechando o galinheiro. A lua estava cheia, uma lua branca que deixava o pasto prateado. O ar estava parado e o cheiro me atingiu como um soco. Não era cheiro de mato, nem de bosta de vaca. Era um cheiro doce e metálico. Um cheiro enjoativo de melaço de cana misturado com ferrugem molhada. Eu cuspi no chão, tentando tirar o gosto da boca. O cheiro vinha da direção do curral velho, um curral de tábua grossa que não era usado há anos. Deve ser algum bicho morto, eu disse para mim mesmo. Eu andei até lá com a lanterna. Os cachorros não vieram, ficaram na varanda de casa chorando. Apontei a lanterna para dentro do curral. As tábuas estavam escuras, como se estivessem molhadas, e o cheiro era insuportável ali. Não havia bicho morto. O curral estava vazio, exceto pela lama. No centro do curral havia uma poça de algo que não era lama. Era uma gosma preta, espessa, borbulhando lentamente, como piche frio, e o cheiro de melaço e ferrugem vinha dela. Eu senti meu estômago revirar. Eu ia dar meia volta. Foi quando eu ouvi um som vindo da casa-sede. A casa que estava trancada. Bum, bum, bum. Um som surdo, como o de um batedor de carne, daqueles de madeira, batendo em algo macio. Bum, bum, bum. Eu congelei. Apontei a lanterna para a casa. A casa estava escura, morta, mas o som continuava, rítmico. Eu corri para minha casa. Tranquei a porta. Os cachorros estavam encolhidos debaixo da cama, quietos demais. Eu não dormi. O som do batedor continuou até o sol quase nascer, e o cheiro de melaço invadiu a minha casa, mesmo com tudo fechado. No dia seguinte, eu estava branco. Decidi que ia embora. Eu ia esperar o doutor no fim do mês, pegar meu dinheiro e sumir. Mas eu tinha que aguentar mais 3 semanas. O terror, meu amigo, é quando o estranho vira rotina. Toda noite, por volta das 2 da manhã, começava o choro dos cachorros, o cheiro de melaço e ferrugem, e o som, bum, bum, bum. Eu me encolhia na cama, eu rezava, eu tentava tapar os ouvidos, mas o som não vinha só de fora.
Eu sentia ele no meu peito. Faltava uma semana para o doutor vir. Eu estava no limite. O gado estava inquieto. As vacas não queriam beber a água do coxo principal, perto da casa-sede. Elas preferiam andar 1 quilômetro para beber no brejo. Foi a última noite. Eu estava exausto. Eu não sei porquê. Talvez o cansaço tenha vencido o medo. Eu decidi que ia ver. Eu tinha que ver. Peguei o facão e a lanterna. Os cachorros, eles sumiram. Eu não os via há 2 dias. Saí. Eram 3 da manhã. A lua tinha minguado. A escuridão era total. O cheiro de melaço estava tão forte que o ar parecia xarope. O som do batedor estava lá. Bum, 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 vindo da casa-sede. Eu cheguei na varanda da casa. Apontei a lanterna. As janelas estavam fechadas. A porta trancada. Mas o som estava mais alto. E vinha de baixo. A casa-sede tinha um porão. A grade do respiradouro estava no nível do chão. Eu me agachei. O cheiro de ferrugem que saía daquele buraco quase me fez vomitar. O som do batedor vinha de lá de dentro. Bum, bum, bum. Eu apontei a lanterna para dentro da grade. E o som parou. Um silêncio total caiu sobre a fazenda. Um silêncio que doía. Eu fiquei ali, agachado, com o coração na boca. Acabou, pensei. Era só o encanamento. Foi quando a mão saiu. Ela não saiu rápido. Ela saiu devagar, pela grade do respiradouro. Não era uma mão humana, era pálida, branca como cal, e estava coberta. Coberta daquela gosma preta e espessa. Os dedos eram longos, finos, e as unhas eram grossas, quebradas, como se tivessem cavado a terra. A mão se esticou no ar, a centímetros do meu rosto. Ela não tentou me agarrar. Ela abriu. E na palma daquela mão havia uma coisa. Era o piloto, o meu cachorro, ou o que sobrou dele. Ele estava achatado, como se tivesse sido batido de novo e de novo com o batedor de carne. Ele não era mais grosso que um tapete, e estava encharcado na gosma de melaço. Eu não gritei. Eu não consegui. A mão pálida virou e jogou o resto do meu cachorro no meu pé. Eu caí para trás, na grama molhada, e daquele buraco da escuridão do porão, eu ouvi. Não o batedor. Uma respiração. Uma respiração longa, molhada, cansada. Eu corri. Eu corri como um homem que viu o diabo. Eu não peguei carteira, não peguei roupa. Eu corri pela estrada de terra no escuro. Eu corri por 6 horas, até o sol nascer. Eu andei 18 quilômetros até a rodovia principal, onde um caminhoneiro de gado me deu carona. Ele disse que eu parecia um fantasma. Eu nunca voltei. Eu soube que o doutor tentou contratar outro caseiro. O homem durou 2 dias. Eu não sei o que era aquilo. Eu não sei o que o Zé deixou na mesa. Mas eu sei de uma coisa. Aquela fazenda não era de gado de corte. Era de outra coisa. E toda noite, quando o cheiro de melaço e ferrugem subia, aquela coisa jantava. Eu não sei por que estou escrevendo isto. Talvez para que alguém acredite em mim, ou talvez só para tirar isso do peito antes que eu enlouqueça de vez. Meu nome é Jonas. Há 3 meses, herdei a fazenda do meu avô, no interior mais profundo que você possa imaginar. Um lugar onde o sinal de celular morre a 20 quilômetros da porteira. Eu, um cara da cidade, achei que seria uma boa, um fim de semana para avaliar a propriedade, ver o que dava para vender e voltar para o meu apartamento com ar-condicionado. Eu cheguei numa sexta-feira, fim de tarde. A casa era velha, de madeira escura que estalava a cada passo. O ar era pesado com o cheiro de poeira e tempo. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio de paz, mas um silêncio pesado, opressor. Um vácuo que parecia sugar todos os outros sons. A fazenda estava abandonada há anos, exceto por um imenso milharal que tomava a maior parte da propriedade. Ele começava a uns 30 metros da varanda dos fundos e se estendia até onde a vista alcançava. As espigas estavam secas, marrons, balançando lentamente mesmo sem vento.
A primeira noite foi estranha. A primeira noite, o som. Eu estava tentando dormir. O colchão mofado rangia a cada virada. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi um som rítmico. Shh, tud, shh, tud. Era como alguém arrastando algo pesado e depois batendo no chão com um pedaço de madeira. Shh, tud. Eu congelei. O som vinha de fora, perto do milharal. Pulei da cama e fui até a janela do quarto que dava para os fundos. A lua estava quase cheia, banhando o campo numa luz pálida e doentia. Não vi nada, apenas as fileiras de milho, paradas como soldados mortos. O som parou. Eu disse a mim mesmo que era um animal, um gambá grande, um javali. Tentei voltar a dormir, mas meus ouvidos ficaram aguçados, pegando cada estalo da casa, cada assobio do vento nas frestas. O segundo dia, o espantalho. Passei o sábado inspecionando a propriedade. O celeiro estava caindo aos pedaços, o trator era uma carcaça enferrujada, mas o milharal estava cuidado. O solo entre as fileiras estava remexido, como se alguém tivesse capinado recentemente. Impossível. Ninguém vivia ali há 5 anos. Foi quando eu o vi. No meio do milharal, de costas para a casa, havia um espantalho. Não era um espantalho comum, era enorme. Pelo menos 2,5 metros de altura. Usava um macacão sujo de terra e um chapéu de palha poído que cobria onde deveria estar a cabeça. Seus braços eram feitos de galhos grossos, esticados como se estivessem prestes a agarrar algo. Eu senti um arrepio. Havia algo ofensivo nele, algo vigilante. Decidi me aproximar. Quanto mais eu andava para dentro do milho seco, mais o ar ficava parado e quente. O som das minhas botas na terra seca parecia um sacrilégio. Quando cheguei a uns 5 metros dele, parei. O macacão não estava recheado de palha. Parecia estar cheio de algo sólido e molhado. Um cheiro de terra podre e ferrugem pairava ao redor dele. E o pior, o chão ao redor do poste que o segurava estava pisoteado, não por botas, por algo grande e descalço. Eu não sei por que fiz aquilo, talvez para provar minha própria coragem. Eu gritei, "Ei!" O silêncio foi minha resposta. Então, um corvo pousou no ombro do espantalho. O espantalho não se moveu. O corvo grasnou uma vez e, em vez de voar para longe, começou a bicar furiosamente o chapéu de palha, como se tentasse arrancar algo. Eu dei as costas e saí de lá o mais rápido que pude sem correr. Quando olhei para trás da varanda, juro por Deus, o espantalho parecia estar virado ligeiramente na minha direção. A segunda noite, o cerco. O terror começou para valer quando o sol se pôs. Eu tranquei todas as portas, fechei todas as janelas. Tentei ligar a TV antiga, mas só consegui estática. O silêncio voltou. Desta vez, eu estava esperando por ele. A 1h47 da manhã, eu olhei no relógio. O som começou. Shhh! Tud! Mas não estava no milharal, estava no quintal, a uns 10 metros da casa. Shhh! Tud! Mais perto. Shhh! Tud! Do lado de fora da porta da frente, eu estava paralisado. Meu coração batia tão forte que doía no peito. O pânico é uma coisa fria. Ele sobe pela sua espinha e desliga seu cérebro. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. E então, scrape, um som de unha ou de um galho, sendo arrastado lentamente pela parede externa da casa. Scrape, scrape, scrape. Estava andando ao redor da casa, contornando-a, testando. Eu corri para a cozinha, peguei a faca de pão mais velha e cega que encontrei. Fiquei no meio da sala de estar, no escuro, ouvindo. O som parou na janela da sala. Eu não conseguia respirar. Eu podia sentir. Havia algo do outro lado daquele vidro fino, olhando para dentro. Eu não sei o que me deu. Algum instinto de sobrevivência estúpido. Eu me joguei no chão e rastejei até a janela para olhar por baixo da cortina. A lua iluminava a varanda. Não havia nada lá.
Eu soltei o ar, um soluço de alívio. Eu estou ficando louco, pensei. Foi quando ouvi o toque, toque, toque na porta dos fundos. Eu gritei, não pude evitar. Corri para a porta dos fundos que dava para o milharal. Ela estava sendo forçada. A madeira velha gemia. A fechadura de latão estava vibrando. Toque, toque, toque. Não era uma batida, era rítmico. Eu empurrei um armário velho contra a porta. O som parou e o cheiro veio. O mesmo cheiro do milharal. Terra podre, ferrugem e algo novo. Algo doce e doentio. O cheiro de carne crua. Eu corri de volta para a sala, para a porta da frente. Eu tinha que sair. Quando cheguei na sala, ele estava lá, o espantalho. Ele não tinha entrado. Ele estava parado do lado de fora da janela da sala, a mesma que eu tinha olhado. Desta vez, ele estava com o rosto, o chapéu puído, pressionado contra o vidro. Ele era imenso. Enchia a janela inteira. Ele levantou um dos braços de galho. Na ponta, em vez de dedos, havia uma velha foice de colheita, gotejando, algo escuro. Ele não tentou quebrar o vidro. Ele apenas bateu, um único dedo de madeira, ritmicamente contra o vidro. Toque, toque, toque. E por baixo do chapéu, na escuridão onde um rosto deveria estar, eu vi. Não eram olhos. Eram 2 pontos de luz laranja e opaca como brasas morrendo. Ele estava me vendo. Eu não esperei mais. Quebrei a janela do quarto dos fundos com uma cadeira, pulei para fora, cortando meu braço no processo, e corri. Corri para o meu carro como minha vida dependesse disso, porque ela dependia. Quando entrei no carro e girei a chave, o motor engasgou. Não, não, não! No silêncio do carro, eu ouvi. Shhh! Tude. Vinha do milharal, mas estava se movendo rápido, rápido demais. O motor finalmente pegou. Eu joguei o carro em marcha a ré e os faróis iluminaram o que estava saindo do milho. Não era um espantalho, era a coisa que usava o espantalho como pele. Era magro e alto, se movia de forma errada, os joelhos dobrando para trás. A terra e os trapos mal cobriam o que estava por baixo. Um emaranhado de raízes secas e ossos que não eram humanos. Ele não tinha cabeça, apenas o chapéu de palha, de onde as 2 brasas me encaravam. Ele soltou um som, um silvo seco, como 1000 folhas de milho, esfregando umas nas outras de uma só vez. Eu pisei fundo. O carro cantou pneu na terra. Eu não dirigi pela estrada de terra. Eu dirigi através da cerca de arame farpado, direto para o campo aberto. Eu olhei pelo retrovisor. Ele estava parado na escuridão, onde a cerca estava arrebentada. Ele não me seguiu. Ele apenas ficou lá, segurando sua foice, e lentamente, lentamente, levantou o braço de galho e acenou. Um adeus. Eu dirigi até o sol nascer. Não parei na cidadezinha. Não parei por gasolina. Só parei quando cheguei na divisa do estado. Eu nunca mais voltei. A fazenda pode apodrecer. O que quer que meu avô soubesse, ele levou para o túmulo. Mas às vezes, tarde da noite, quando o vento está forte, eu acho que ouço, bem baixo, vindo de algum lugar que não existe. Me chamo Arthur. O que vou contar não é uma história de fantasma. É pior, é uma história de fome. Eu e minha esposa Helena compramos o sítio 3 Voltas, uma pechincha. Estávamos cansados da cidade, do barulho, da fumaça. Queríamos a terra, o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que notei. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera. A propriedade era enorme, mas a casa era pequena, encravada num vale. O antigo dono, um senhor que encontramos apenas uma vez na imobiliária, tinha os olhos fundos e não falou nada. Apenas assinou os papéis com uma mão trêmula. A primeira semana foi de arrumação. Helena estava radiante, plantando flores. Eu estava consertando a cerca. Foi quando encontrei o poço. Não era um poço de água comum.
Estava nos fundos da propriedade, quase engolido pelo mato. Era uma estrutura de pedra antiga, coberta por uma pesada tampa de concreto circular. Havia uma inscrição na pedra, quase apagada pelo musgo: "Não alimente". Achei que fosse uma piada antiga de fazendeiro. Talvez jogassem lixo ali. Naquela noite, o cachorro que trouxemos da cidade, um pastor alemão chamado Trovão, começou a agir de forma estranha. Ele ficava na porta dos fundos, rosnando baixo para a escuridão, na direção do poço. O pelo da nuca dele ficava em pé. "Ele só está estranhando o lugar, Arthur", disse Helena. Eu concordei. Mas naquela noite, tranquei o Trovão dentro de casa. 2 noites depois, ouvi o primeiro som. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho, um som rítmico vindo de fora. Tum, tum, tum. Era um som baixo e pesado, como um coração batendo, mas um coração enorme, do tamanho de um carro. Tum, tum, tum. Levantei e fui à janela. A lua estava cheia. Não vi nada, apenas o campo prateado. Mas o som parecia vir debaixo da terra, na direção do poço. Trovão estava encolhido debaixo da nossa cama, tremendo tanto que a cama vibrava. Na manhã seguinte, fui até o poço. A tampa de concreto estava exatamente no mesmo lugar, intocada. Mas havia algo novo. Ao redor da base de pedra, a grama estava morta. Num círculo perfeito de 1 metro, tudo estava cinza e seco, como se um ácido tivesse sido derramado ali. Helena viu. "Que estranho. Será algum fungo?" Eu não disse nada. Apenas senti um arrepio. O terror não veio de uma vez. Ele se infiltrou. As coisas começaram a sumir. Primeiro, ferramentas. Deixei um martelo na varanda. Ele sumiu. Depois, um saco de ração do Trovão. Então, os animais dos vizinhos, os poucos que existiam a quilômetros de distância, começaram a desaparecer. O fazendeiro mais próximo perdeu 2 cabras. Trovão parou de latir. Ele não saía mais de casa. Apenas ficava deitado, os olhos fixos na porta dos fundos, com um choro baixo e contínuo. Uma noite, Helena acordou gritando: "O que foi? O que foi?" Pulei da cama. "Eu ouvi, Arthur! Eu ouvi uma voz!" "Que voz, meu bem? Foi um sonho?" "Não!" Ela chorava. Estava no meu ouvido, um sussurro. Dizia, "Estou com fome." Gerrei. Eu não disse a ela, mas eu também tinha ouvido. Não como uma voz, mas como um pensamento que não era meu. Uma sensação fria e rastejante na parte de trás da minha cabeça. Fome. O cheiro começou naquela noite. Um cheiro de cobre, de sangue velho. Vinha em lufadas, carregado pelo vento. Foi quando decidi que íamos embora. Na manhã seguinte, arrumaríamos as malas e nunca mais olharíamos para trás. Mas a manhã seguinte nunca chegou para nós. O som me acordou. O tum, tum, tum. Estava mais alto, mais rápido. A casa inteira vibrava com ele. Os copos na cozinha batiam uns nos outros. "Arthur!" Helena gritou do quarto. O Trovão estava na sala, latindo freneticamente, não de raiva, mas de puro pânico. Então, o som parou. Um silêncio total, mais assustador que o barulho. "Helena, pega a chave do carro. Vamos agora", eu disse, pegando a espingarda de caça do meu avô, que eu mantinha na parede. Quando cheguei à porta da sala, Trovão parou de latir. Ele olhou para o teto e começou a ganir. Scrape, scrape, scrape. Um som de algo pesado sendo arrastado no telhado. "Não pode ser", sussurrei. Craque! Uma das telhas se partiu. Poeira caiu no chão da sala. "Para o carro, Helena! Agora!" Abrimos a porta da frente e corremos para a noite. O carro estava a uns 20 metros. O cheiro de cobre era insuportável. Estávamos na metade do caminho quando Helena tropeçou. Eu me virei para ajudá-la. Foi quando eu vi. Não era do poço que vinha. Era o poço. A criatura era imensa.
O que eu pensei ser um poço de pedra era apenas a boca, o gargalo de algo que vivia enterrado. O que eu pensei ser a tampa de concreto era um dente ou uma unha. A coisa estava se desenrolando da terra. Um verme, uma raiz, era pálida, do tamanho de um silo, cega, não tinha olhos. Apenas uma boca redonda e cavernosa no topo, cheia de pedras e terra, de onde vinha o som tum, tum, tum. Ela estava erguida sobre a nossa casa, balançando lentamente, cheirando o ar. Eu congelei. O pavor é uma coisa física. Ele paralisa seus músculos. Helena gritou. A coisa virou-se para nós. Não com velocidade, com precisão. Eu atirei. A espingarda fez um barulho ridículo na noite. A bala ricocheteou na pele pálida, como se fosse borracha. Ela não fez barulho. Ela apenas desceu. Eu agarrei Helena e a joguei para o lado. A boca da coisa atingiu o chão onde estávamos, com um som de trovão molhado. Terra e pedras voaram. "Corre!" gritei. Corremos para o galpão de ferramentas. O único lugar. Trancamos a porta. A estrutura de madeira era frágil. Ouvimos o tum, tum, tum. Estava do lado de fora, lento, investigando. E então o sussurro. Não era mais na minha cabeça. Era alto. Era a voz de Helena. "Arthur, estou com fome." Eu olhei para ela. Ela estava encolhida no canto, branca como cera. "Não sou eu, Arthur. Não sou eu." A coisa estava nos testando. "Helena, meu amor, saia." Era a minha voz, vindo de fora. Perfeita. Um golpe surdo atingiu a parede. A madeira rangeu. Tão frio, tão faminto. Sussurrou com a voz do velho proprietário. Outro golpe. A parede começou a ceder. Eu sabia que não íamos escapar. Eu olhei para Helena. Ela estava chorando silenciosamente. "Eu te amo", eu disse. Peguei o galão de gasolina que eu usava para o trator. "O que você vai fazer?" ela sussurrou. "Não vou deixar ela te levar." Encharquei o chão do galpão. Encharquei a nós mesmos. A parede desabou. Na escuridão, tudo o que vi foi aquela boca redonda e pálida, emoldurada contra as estrelas, descendo sobre nós. O cheiro de cobre e terra úmida. Eu risquei o fósforo. Eu não sei como sobrevivi. Os bombeiros disseram que a explosão me jogou para longe. Me encontraram a 100 metros de distância, no campo. Queimado, quebrado. Do sítio não sobrou nada. Apenas um buraco fumegante. Helena. Eles nunca encontraram o corpo de Helena. Eles dizem que eu tive sorte, que eu sou um sobrevivente. Mas eles não entendem. Eu ainda estou lá. Toda noite eu fecho os olhos e sinto o chão vibrar. Tum, tum, tum. E eu ouço o sussurro, agora vindo de dentro de mim. Fome. Meu nome é Heitor. Eu não tenho mais a fazenda. Eu a entreguei à imobiliária por um valor ridículo, apenas para ter meu nome fora daqueles papéis. Eles me perguntaram por quê, e eu disse que era inabitável. Eles provavelmente pensaram em goteiras. Eu tinha comprado a chácara do poente, com a ideia de me aposentar cedo. Era uma casa antiga, de tijolo à vista, cercada por campos de soja que não eram cultivados há anos. O corretor mencionou que ela estava desocupada há uma década. O primeiro detalhe que me agarrou foi o silêncio. Não me entenda mal, eu queria silêncio. Mas aquilo era diferente. Era um silêncio absoluto, como se o lugar estivesse dentro de uma cúpula de vidro. Nos primeiros dias, eu caminhava pelos campos, e o único som era o da minha própria respiração. Não havia pássaros, não havia grilos, nem mesmo o vento parecia ter voz ali. Ele balançava o mato alto, mas o fazia em um silêncio de cinema mudo. Era desconcertante, mas eu me forcei a achar aquilo pacífico. O problema começou na casa. Era uma casa de um andar, cheia de móveis velhos cobertos por lençóis. Na primeira noite, eu dormi no sofá da sala, exausto,
Quando acordei, na manhã seguinte, notei algo estranho. O lençol que cobria a poltrona no canto da sala estava no chão. Eu sorri. Corrente de ar, pensei, mesmo que todas as janelas estivessem fechadas. Coloquei o lençol de volta com mais firmeza e fui cuidar das minhas coisas. Naquela noite, tranquei a porta do quarto e dormi na cama velha. Acordei no meio da noite. Não sei por quê. Não foi um barulho. Foi uma sensação, uma mudança na pressão do ar. O quarto estava gelado, um frio que não vinha da janela, um frio que parecia emanar das próprias paredes. E o cheiro, um cheiro fraco, mas penetrante, como o de ozônio antes de uma tempestade, misturado com o de poeira de sótão. Eu me sentei na cama. A luz da lua entrava pela fresta da cortina, iluminando um único feixe no chão de madeira. Foi quando eu vi. A porta do meu quarto, que eu tinha certeza absoluta de ter fechado e trancado, estava aberta. Apenas uma fresta. Meu coração parou. Eu não ouvi a maçaneta girar. Eu não ouvi os pinos da fechadura se moverem. Ela estava simplesmente aberta. Fiquei olhando para aquela fresta de escuridão por talvez 1 hora. Nada se moveu. Eventualmente, o pânico deu lugar à exaustão. E eu me convenci de que estava tão cansado que tinha esquecido de trancá-la. Na manhã seguinte, desci para a cozinha. O lençol da poltrona estava no chão novamente, e ao lado dele, o lençol que cobria uma pequena mesa de centro também estava caído. Eles estavam dispostos de uma forma peculiar. Não apenas caídos, mas arrastados, como se tivessem sido puxados lentamente para longe dos móveis. Eu estava sendo observado. Essa é a única maneira de descrever. Era uma sensação física, como quando você está em um ônibus e sente o olhar de alguém na sua nuca. Era constante, vinha da sala de estar. Passei o dia do lado de fora, no sol, tentando me livrar da sensação. Mas toda vez que eu olhava para a casa, para as janelas escuras da sala, eu sentia. Decidi que era minha última noite. Eu iria para um hotel na cidade vizinha e colocaria a casa à venda. Ao anoitecer, eu estava na cozinha, colocando alguns mantimentos em uma sacola. A casa estava mergulhada na escuridão, exceto pela luz fraca da cozinha. O cheiro de ozônio e poeira voltou, mais forte, e o ar ficou frio, tão frio que minha respiração começou a sair como névoa na minha frente. Eu me virei lentamente. Eu não posso descrever o que eu vi, porque ver não é a palavra certa. Na entrada da sala de estar, na escuridão, havia uma ausência. Era mais escuro que a própria escuridão. Uma silhueta, alta e imóvel, com a forma vaga de um homem. Mas não era um homem. Era um recorte no mundo. Onde ela estava, a luz da lua que vinha da janela oposta não passava. Ela parava no ar. Eu fiquei paralisado. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas eu não conseguia me mover. E sem som algum, ela se moveu. Ela não andou. Ela deslizou, como uma mancha de tinta se movendo sobre o assoalho. O lençol da poltrona, que eu tinha deixado no chão, começou a se mover. Ele se ergueu, como se mãos invisíveis o estivessem levantando por baixo, e depois dobrou-se ao meio, lentamente. Metodicamente. A coisa no batente da porta estava brincando, ou arrumando. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas de pânico. Eu queria gritar, mas o silêncio daquele lugar era tão pesado que parecia ter roubado minha voz. A silhueta deslizou mais para dentro da sala, e em um movimento fluido e impossível, ela atravessou a mesa de jantar. Não por cima, através dela, como se a mesa não fosse mais sólida que fumaça. Ela parou. E eu soube, com uma certeza que gelou minha alma, que ela tinha me notado na cozinha. Ela se virou na minha direção. Eu não vi olhos, eu não vi um rosto, mas eu senti. O peso de uma atenção milenar e fria se fixou em mim. O frio se tornou insuportável. Era como ser mergulhado em gelo. O cheiro de poeira e eletricidade era tão forte que me fez engasgar. Eu dei um passo para trás.
A coisa se desfez, como fumaça preta sendo soprada por um vento que não existia. Ela se dissolveu no ar, subindo em direção ao teto. Eu caí no chão, tremendo. Não peguei minha sacola, não peguei minha carteira. Corri para o meu carro. As chaves, graças a Deus, estavam no meu bolso. Enquanto eu acelerava pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor. Em todas as janelas do andar de baixo da casa, os lençóis que cobriam os móveis estavam pendurados. Todos eles, levantados do chão como se pessoas invisíveis estivessem em pé atrás de cada um deles, segurando-os no ar, me observando ir embora. Eles ficaram ali, imóveis, na noite silenciosa, até que eu virei na estrada e a casa desapareceu de vista. Meu nome é Tomé, e eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu começar. O que mais assusta no mundo não é o grito, é o silêncio que vem antes dele. Eu herdei a Fazenda do Arrebol. O nome era bonito, mas o lugar não era. Ficava a 80 quilômetros da cidade mais próxima, um ponto de poeira no meio de um oceano de cana seca. Fui para lá com uma caminhonete velha e a intenção de passar uma semana, avaliar o terreno e vender. A primeira coisa que notei foi a quietude. Não era paz, era um vácuo. O vento soprava, balançando os talos de cana, mas parecia que eu estava assistindo a um filme sem áudio. Não havia pássaros, não havia insetos. Meus passos na varanda de madeira deveriam ter ecoado. Em vez disso, o som parecia ser sugado pela terra, assim que saía dos meus pés. A casa estava intacta, móveis cobertos por lençóis brancos, um cheiro de madeira antiga e cânfora. Na primeira noite, eu me deitei na cama principal. Eu estava exausto. Fechei os olhos e, no silêncio absoluto, adormeci. Acordei horas depois. O quarto estava mergulhado em um breu que só o campo oferece. Eu não sabia por que tinha acordado. Não houve barulho. Foi uma sensação. Eu senti uma mudança na pressão do ar, como se uma porta muito grande tivesse sido aberta em algum lugar. Sentei-me na cama. Meu coração estava disparado, mas eu não conseguia ouvi-lo. Tudo estava abafado. E então eu vi a porta do meu quarto. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Agora ela estava escancarada. Eu não a ouvi abrir. Não ouvi a maçaneta girar. Ela estava simplesmente aberta, e a escuridão do corredor parecia mais espessa, mais oleosa do que a do meu quarto. Fiquei olhando. 1 minuto, 10. Nada se moveu. Eu esqueci. Sussurrei para mim mesmo, mas minha voz soou errada, fina e morta. No dia seguinte, tentei ignorar. Fui inspecionar o celeiro. Era uma estrutura enorme, vermelha e em decomposição. Dentro estava cheio de ferramentas agrícolas antigas, todas cobertas de poeira. Num canto havia um espelho grande, vitoriano, com uma moldura de madeira entalhada, encostado na parede. Estava coberto por um lençol, assim como os móveis da casa. Eu não sei por que fiz aquilo. Havia algo de convidativo nele. Puxei o lençol. A poeira subiu em uma nuvem silenciosa. O vidro estava manchado e escuro. Meu reflexo estava lá, distorcido e pálido. Eu me virei para olhar um trator antigo. Quando me virei de volta para o espelho, por uma fração de segundo, meu reflexo ainda estava lá, parado, olhando para o trator. Eu gelei, pisquei. Meu reflexo se corrigiu, agora me imitando perfeitamente. Estou cansado, pensei. O vidro está velho. Mas enquanto eu saía do celeiro, tive a sensação mais avassaladora de estar sendo observado. Não pelo espelho, mas pelo meu reflexo dentro dele. A terceira noite foi a última. Eu estava na cozinha, fervendo água para um café. A casa estava silenciosa como um túmulo. A temperatura caiu. Não deu um pouco. Caiu abruptamente, como se alguém tivesse aberto um freezer. Minha respiração saiu como uma nuvem de vapor na minha frente. O cheiro veio em seguida. Não era mofo.
Era um cheiro metálico, como o de moedas velhas ou sangue seco. Eu me virei da pia. Parada na porta da cozinha havia uma mulher. Ela não era um fantasma, pelo menos não um fantasma transparente. Ela era sólida. Usava um vestido simples do início do século. Seu cabelo estava preso em um coque apertado. Ela estava pálida, com a pele como porcelana rachada. Ela não fez nada, apenas ficou lá me olhando. "Quem é você?" eu disse. Minha voz não saiu. O silêncio na sala era tão denso que engoliu minhas palavras. Ela não respondeu. Ela não precisava. O terror, o verdadeiro terror, veio do que estava atrás dela. No corredor escuro, atrás dela, eu vi. Primeiro, uma mão pálida, depois outra e outra. Figuras, pelo menos uma dúzia delas, todas iguais a ela. Pálidas, vestidas com roupas antigas, paradas no corredor. Elas não estavam em fila. Elas estavam aglomeradas, como se estivessem empilhadas umas nas outras, mas todas perfeitamente imóveis. A mulher na minha frente ergueu a mão, lentamente, e ela sorriu. Não foi um sorriso, foi uma abertura. Sua boca se abriu e continuou abrindo, aberta demais, de forma desumana, como uma dobradiça quebrada. E dentro não havia dentes, não havia língua. Havia apenas uma escuridão pulsante. Eu recuei, batendo contra o balcão. E ela avançou, mas ela não andou nenhum passo. Seus pés não se moveram. Ela simplesmente deslizou para dentro da cozinha, como uma peça de xadrez sendo empurrada por uma mão invisível. Suave, rápido e absolutamente silencioso. Eu me joguei para o lado. A chaleira no fogão começou a assobiar e o som foi tão chocante, tão violento naquele silêncio que eu gritei. O grito foi a única coisa que me salvou. A mulher parou. Todas as figuras no corredor pararam. O som agudo parecia machucá-las. Elas não taparam os ouvidos. Elas começaram a vibrar. Seus contornos ficaram borrados, como uma imagem de TV fora de sintonia. Eu não esperei. Corri pela porta dos fundos. Pulei da varanda, caindo e ralando as mãos do cascalho. Corri para a minha caminhonete. As chaves. Eu as enfiei na ignição, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui girar. O motor rugiu e o som dos pneus no cascalho foi a coisa mais real que eu já tinha sentido. Eu dirigi. Quando olhei pelo retrovisor, todas elas estavam na varanda da frente, a mulher da cozinha e todas as outras, paradas lado a lado, em uma fileira perfeita. Elas não estavam acenando, elas não estavam correndo, elas estavam apenas me observando ir embora. E bem na frente, no gramado, estava o espelho do celeiro, virado para mim. Eu sei o que eu vi, mesmo a 50 metros de distância. Dentro do vidro escuro, meu reflexo estava parado. Ele não estava na caminhonete comigo. Ele estava lá, no espelho, acenando para mim. Um adeus lento e silencioso. Eu nunca mais voltei. Eu nem vendi. A fazenda está lá. E pelo que sei, meu reflexo ainda está, esperando.